Glória a Deus, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Eu declaro essa igreja transbordando, cheia, até a última cadeira. E vocês vão ter que ficar sentados nas laterais, porque não vai caber. Amém? Profetizo e creio, né? Que quando nós profetizamos, nós temos que crer. Promessa do Senhor, né? A casa dele vai ficar cheia. Amém? Irmãos, eu quero novamente, né? O Senhor deu o privilégio da gente estar aqui. E da mesma forma que ofertou, adorou o Senhor com a sua oferta. Vou adorar o Senhor com a palavra dele hoje, que o Senhor me deu esse privilégio. E eu quero falar hoje a respeito de perseverança. E aí você fala, ei, não, mas já ouvi essa palavra muito. Eu estou com quase 30 anos de convertida, já ouvi ela demais. Mas eu preciso muito dela. Eu não posso esquecer dessa palavra de que eu preciso perseverar. Né? Que a perseverança, ela está em todas as áreas da nossa vida. Tudo que você vai fazer, você tem que perseverar. E a nossa perseverança que eu quero falar hoje é da nossa salvação, que ela é muito séria. Que às vezes nós vamos servir no Senhor, vamos servir e o tempo vai comprimindo a gente de uma forma e você pensa assim, não, mas eu já não estou conseguindo, eu não vou conseguir, eu estou para desistir. Mas eu não posso desistir. Lá em Zacarias 9, fala que nós somos os prisioneiros da esperança. Essa esperança ela não pode morrer no nosso coração, que é a nossa salvação. É uma carreira que nos está proposta, que nós temos que pegar firme. Amém, irmãos? Então vamos orar que o Senhor venha colocar essa palavra no nosso coração. E que nós possamos vigiar todos os dias, né? Para que nós permanecemos firmes, porque nós queremos morar com o Senhor. Bendito Deus e Pai, em nome de Jesus. Eu me fortaleço na sua força e no seu poder nesta noite, Pai. E te peço, Paizinho querido, que o Senhor venha falar no ouvido dos irmãos. Fala os corações dele. Porque eu vou falar no ouvido, mas o Senhor fala ao coração. E que essa palavra venha ficar selada, Pai. Que nós sejamos uma igreja perseverante na presença do Senhor, Pai. Que nós venhamos perseverar até o fim, porque queremos morar contigo, Pai. Em nome de Jesus eu te louvo nesta noite. Em nome de Jesus. Amém? E eu quero que você abra a palavra do Senhor aí em Hebreus 12. Porque nós temos muitos pessoas, homens na palavra de Deus, né, da Bíblia, homens que perseveraram. E aquele que perseverou até o fim foi próspero, foi salvo, né? E hoje nós falamos de Jesus, que é o maior, que nós possamos nele ver tudo aquilo que levou ele a perseverar por essa salvação, para nos dar a salvação, para com ele morar, né? Nele nós temos que espelhar, né? E às vezes nós olhamos a nossa situação, pensa, nossa, eu estou sofrendo tanto, nossa, eu passo tanta perseguição. Aí você vê, olha para a vida de Jesus. Jesus sofreu tudo quanto é tipo de afronta que você, como homem, como mulher, você não consegue aceitar. E Jesus venceu. E Jesus não revidou nenhuma vez, né? E agora você coloca no seu coração, imagina, se Jesus desistisse. Mas eu acho que não passou um pensamento desse nem por um minuto na mente de Jesus. Aí eu vou desistir. Não compensa eu morrer por um tipo de pessoa igual eu, igual a Geni, por exemplo. Mulher pecaminosa, cheia de defeito. Não, mas ele morreu por mim. Aleluia, ele morreu por você. Aí você fica vendo como que o Senhor Jesus é maravilhoso, morrer pela pessoa igual a gente, cheia de defeitos, cheia de... Né? Nós somos falhos, todo dia nós pecamos, pecamos no pensamento, pensamos nas atitudes, né? Em tudo aquilo que nós fazemos, nós estamos pecando. Nós temos que, o quê? Todo dia, no fim da tarde, fazer uma revisão de vida.
Nós não podemos deixar para fazer a revisão de vida no final do ano. Não vou fazer uma revisão de vida porque esse ano vou ver com o que eu passei para ver com o que eu passo o próximo ano. Não posso, eu não sei se esse ano que vem, se eu vou ter ele até o final, se eu vou viver 2 meses, 3 meses, 6 meses ou os 12 meses, eu não sei, né? Até eu vendo um vídeo do rapaz, parece que é Pedro Henrique, acho que é Pedro Henrique, um cantor morreu louvando o Senhor. Será que ele foi ali pensando, hoje vai ser o último louvor meu? Vai ser o último show que eu vou fazer? Tem certeza que ele não pensou. Mas ele entrou naquele lugar ali, começou a louvar o Senhor. O Senhor levou ele. E isso pode acontecer e nós estamos preocupados muito com a vinda de Jesus. Nós esquecemos que ele pode vir amanhã. Não é? O povo está muito preocupado. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Mas ele pode vir amanhã. Às vezes ele pode vir para mim essa noite. Eu não posso ficar esperando a vinda dele. Eu tenho que ficar prontinha. Porque ele pode vir antes para mim. Para mim ou para você. Não é verdade? Aqui, vamos ler aqui em Hebreus 12. Aqui no versículo 1 fala assim, olha. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunho, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não os fadigueis, tampouco desanimeis. Nós nunca podemos desanimar, nunca podemos desistir. É uma carreira que nós estamos prosseguindo, é uma carreira que nos está proposta. Nós não sabemos o final dela, mas o alvo nós sabemos. O alvo é a nossa salvação. A salvação porque Jesus falou que ia e que iam preparar o lugar. E que quando ele fosse, ele ia preparar o lugar e voltaria e nos levaria e nós ia estarmos com ele onde ele estiver. Olha que maravilha, né? Então aqui ele fala que nós andamos rodeado por uma grande nuvem de testemunho, o que nós temos visto no dia a dia. Tudo os homens, o ser humano está fazendo o bem o mal e o mal o bem. Tudo que se diz Deus está, né, trazendo ao contrário. É uma opressão tão grande, principalmente nós que servimos o Senhor. A gente vê que cada dia que passa está mais pesado. O mundo espiritual está nos comprimindo. E nós começamos a sofrer as afrontas. Nós vemos tanta crítica. Mas nós não podemos desanimar, que você vê que Jesus aqui mostrou que ele não desanimou. Ele recebeu a afronta assim, dos pecadores, das pessoas, de cuspir nele. Você imagina você receber a pessoa te cuspir no rosto? Puxou as barbas de Jesus, fala lá em Isaías. Aí você fala assim, como o homem, nossa, não pode nem fazer assim, que o homem já não aceita. E Jesus aguentou tudo isso, de puxar as barbas dele, chamava ele de beberrão, comelão. Isso tudo ele aguentou. E fala que por Jesus não entrou nenhum pecado. Ele viveu nesse mundo e não entrou nenhum pecado. Ele era o Cordeiro de Deus, que nenhuma mácula, nenhuma mancha. Jesus era perfeito. Jesus era santo. E ele sempre nos ensinou a buscar a santificação. E aqui nós vemos aqui que ele ainda diz assim, ó, nós devemos grandes nuvens
que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, né, que é a corrida da salvação. E esse pecado que nos rodeia com tanta veemência, nós temos que ficar vigilantes, porque todos os dias que nós pecamos, começamos na nossa mente. Nossa mente é um campo de batalha. Ela eu vi lá em Isaías 51, como se choca ovos de basilisco. Quando fala assim, dos pensamentos. Quando vem um pensamento, você não consegue sair dele, né? Por isso você tem que clamar o sangue de Jesus e repreender aqueles pensamentos, porque se você deixar, ele vai trabalhando na sua mente. É igual chocar ovos, né? A galinha vai chocar os ovos, ela fica remoendo, mexendo com eles, não é verdade? Assim são os nossos pensamentos. E esses pensamentos nós temos que expulsar eles e ficar confiante, né, no Senhor, buscar o Senhor, que só Ele que nos ajuda, porque Ele nos ajuda ao arrependimento. Ele nos ajuda a nos mostrar aquilo que nós estamos fazendo errado. Amém? E fala que a salvação, a segurança da nossa salvação, daquele que está em Cristo, depende da nossa perseverança. E é verdade, às vezes hoje eu não pequei, por exemplo. Até agora eu tô santa. Eu consegui vencer esse dia. Mas amanhã eu tenho que viver melhor do que hoje. Não é verdade? Tem que ser melhor do que hoje. E assim é todos os dias. Eu tenho que ser melhor hoje do que amanhã, do que eu fui hoje. Porque Jesus pode vir antes do que a gente imagina. Né? E como se nós estamos numa posição que é como se nós pensássemos, ele só vem, nós vai agora só o dia que ele vier mesmo. Está quase sendo assim, né? Se você imaginar o tanto que ele está próximo, é quase isso. Mas ele pode vir uns 2, 3 minutos antes para mim ou para você, né? E nós temos que estar firme, fugir do pecado, né? Para nós poder fazer essa carreira que nos está no foco, não sair desse foco, né? Nessa visão que é a nossa salvação e que nós vamos morar com o Senhor. Você lê aí em 2 Pedro 2, 20 e 22. 2 Pedro 2. Aleluia. 2, 22. Fala assim, ó. Sendo assim, se depois de fugir da corrupção do mundo, mediante conhecimento do Senhor, Salvador Jesus Cristo, são uma vez mais influenciados e vencidos por elas, seu último estado tornou-se ainda pior do que o primeiro. E é verdade, porque nós um dia recebemos Jesus, confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e nós ficamos limpos. Jesus perdoou todos os meus pecados. Se o momento que eu desci nas águas e saí, se eu tivesse morrido naquela hora, eu tinha sido salvo, com certeza, porque Jesus tinha pagado todos os meus pecados. Mas com o tempo, a casa está limpa, a casa está ornamentada, arrumada. Aí o inimigo vem, ele fica rodeando, pronto para nos destruir, nos levando a pecar. Então por isso nós temos que ficar vigilante, né? Eu falo que o nosso inimigo anda ao nosso derredor, rugindo como leão, pronto para tragar. E é onde que nós temos que ser vigilantes, observar a situação de cada momento, porque é nessa situação que nós conseguimos, se nós observar, fugir do pecado. Não é verdade? Né? Porque nos instrui a esse respeito. Que no 21 diz assim, ó, porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça, do que depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhe havia sido, né, lhe conhecido. Então é melhor que não tivesse conhecido do que conhecer e não obedecer, né? Então isso aqui é uma palavra pesada, parece que é dura,
Mas glória a Deus por essa palavra. E se nós não cuidar, nosso estado volta pior do que aquilo quando eu era do mundo, que eu vim para Jesus antes. O meu estado vai ser muito pior do que aquele primeiro, né? E fala assim, ó, que aquele que está em Cristo deve permanecer firme, perseverando e fazendo a vontade de Deus. Nós temos que estar sempre perseverando, não é só estar na presença, mas fazendo a vontade dEle, fazendo a obra, né? Eu falo assim, gente, quando eu consigo fazer uma visita, é uma sensação de obrigação cumprida. Infelizmente eu não dou conta de andar igual eu andava, mas que é maravilhoso você fazer a obra de Deus, mas é tremendo. Você sabe que você fez algo que agradou a Deus, que você vem tranquilo para casa, uma sensação de obrigação cumprida. Aqui em Romanos 2:7. Romanos 2:7 diz assim, ó: Ele concederá a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscando a glória, honra e imortalidade. Né? Então, aqueles que uma vez estão em Cristo, nós temos que prosseguir dessa forma aqui. Né? Nós temos que prosseguir, ó. Ele concederá vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscando a glória, honra e imortalidade. Nós temos que morrer para o mundo e viver só para Cristo, né? Fazendo a vontade dEle. Aqui fala assim, ó: na perseverança temos de ter cuidado para não se escandalizar. Eu falo assim muito, falo assim, Senhor, não deixa eu escandalizar o seu nome, né? Porque a Bíblia fala que é quase que é pior do que, é melhor ser marra um coisa no pescoço e se joga no mar do que se escandalizar. E quantas pessoas que têm escandalizado o nome de Jesus carregam um rótulo de crente, mas não faz a vontade de Deus. Né? Aqui em Mateus 18. Mateus 18. 18. Aqui no 7 diz assim: ai do mundo por causa das suas ciladas. É inevitável que tais ofensas ocorram, mas infeliz da pessoa por meio da qual ela acontece. Sendo assim, se a tua mão ou teu pé se fizerem cair em pecado, corta-os e lança-os fora de ti, pois é melhor entrares na vida mutilado ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés e serem atirados no fogo eterno. E se os teus olhos te faz pecar, arranca-os e lança-o fora, pois lança fora, pois melhor é entrar na vida com um olho só do que tendo 2 e seres lançado no fogo eterno, né? Então é dessa forma. Se minha mão faz pecar, né, o que a minha mão fizer que eu peque, é melhor que eu arranque ela, que eu tire a minha mão, do que eu ter a mão e ir para o inferno. E vice-versa, os pés da mesma forma. Aonde que eu possa ir, que o meu pé me faz levar num lugar que não agrada a Deus, no lugar que é morada do inimigo, que eu venha pisar, que é melhor que eu tire meus pés do que eu entro e que Deus seja condenado ao fogo eterno. Né? Lá fala onde o bicho não morre. Né? É muito triste. Então é uma advertência para nós. E devemos permanecer
em Cristo e nunca abandonar, porque aquele que abandona passa por duras provações. Aqui em Hebreus 6. Hebreus 6. Glória a Deus. No versículo 4 diz assim, ó: ora, é impossível para que uma vez for iluminado, experimentar o dom celestial e tornar-se participante do Espírito Santo e provar os benefícios da palavra de Deus e os poderes que era da era que há de vir. Mas apostataram da fé, sim, impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmo estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Porquanto a terra que absorve a chuva que cai e o tempo e dá a colheita proveitosa, aquele que a cultivam recebe bênção de Deus. Todavia, a terra que produz espinho e erva daninha é inútil e logo será amaldiçoada. Teu fim é ser lançada no fogo. Olha que coisa horrível, né? É uma consequência dura que nós passamos, né? Se nós afastar, nós abandonar os caminhos do Senhor. É muito triste. Aqui fala que uma vez que nós conhecemos a palavra, que nós experimentamos os poderes do Espírito Santo, fala aqui que se eu afastar, abandonar, a situação é muito triste. Que é impossível, né? Ele diz aqui, ó. Portanto, aqui. Ora, é impossível para aqueles uma vez forem iluminados, experimentar o dom celestial, tornar-se participante do Espírito Santo e provar os benefícios da palavra de Deus e os poderes dessa era que há de vir, né? E apostatando-se da fé, é impossível voltar ao arrependimento. Eu já vi pessoas velhas de igreja que desviaram, abandonaram os caminhos do Senhor, vir chorar e não ter força mais para voltar. A Bíblia diz que para esses você nem precisa orar, eles não conseguem mais. Então nós nunca podemos deixar chegar a esse ponto. É difícil, é muito difícil. Quem falar que servir a Deus é fácil, que ser crente é fácil, se você falar sou crente mesmo, e se for segundo a palavra de Deus, não é fácil. No mundo que nós estamos vivendo não é fácil. Mas o Senhor nos capacita para isso. O Senhor nos sustenta, o Senhor renova nossas forças. Tem dia que você pensa, eu não suporto, eu não aguento, mas fala que as misericórdias do Senhor nos visita a cada manhã. Olha que coisa maravilhosa. Você sabe que tem dia que se pensa, não, amanhã se for desse jeito eu não suporto, eu não aguento mais. No outro dia você está prontinho para viver mais um dia, porque o Senhor renova nossas forças, né? E há esse arrependimento, errei, mas eu não posso permanecer no erro. Porque se eu permanecer no erro, eu não agrado a Deus. Para aquele que agrada o mundo, que é amigo do mundo, é inimigo de Deus, né? E se eu largar o Senhor para servir o mundo, é impossível, impossível. Mas o Senhor nos capacita, nos dá sabedoria, força, a força que vem dele, né? Fala que o Senhor renova nossas forças como o voo da águia, corre, não cansa, caminha, não fadiga. Coisa maravilhosa. Então você sabe que só o Senhor mesmo para te sustentar nessa caminhada. Viu? Dico e Yuri, né? Mas o Gustavo batizado, fazendo, Senhor, fortalece eles na força do seu poder, nessa jornada, nessa caminhada com Cristo,
né? Porque Ele faz. E aqui diz assim, ó, exemplo, né, que nós temos aqui, como nós falando de Jesus, Moisés, aqui em Hebreus, o primeiro é Moisés, Hebreus 11, aqui logo para frente aqui, Hebreus 11, aqui na Galeria da Fé, né, tem Moisés, que foi um homem que ele deu um exemplo grande de perseverança. No versículo 24, 11, versículo 24 ao 26. Diz assim, ó, pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Por amor ao Messias, julgou sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto contemplava a sua gloriosa recompensa. Então ele deixou o quê? De viver lá no palácio, vivendo como filho, né, neto de Faraó, nos melhores estudos, a melhor riqueza que tinha, porque era muita riqueza, mas era um povo que servia a outros deuses, né? E se ele ficasse ali, ele ficaria sempre se contaminando com as coisas do mundo, que era o Egito. Mas aqui ele preferiu, né, sair daquele lugar e livrar o povo, os irmãos dele, que eram os hebreus, tirando eles das garras de Faraó, da escravidão, né, e levando naquele deserto. Ele conduziu, ele foi o mediador daquele povo ali no Egito, levando eles para a terra prometida. E aí eu fico analisando, ele foi um exemplo, e nós temos que ser igual a ele. Às vezes nós temos que deixar muita coisa mesmo que nos cerca, igual diz lá no versículo 1, né? Quantas coisas que nos rodeiam, tanta perseguição, tanto pecado, tanto mal, é deles que nós temos que correr, é deles que temos que fugir, né? Não importa, às vezes o pecado é bom. Tem uma música do Jair Pires que ele fala assim, se o pecado não dói, não dói. Mas se o pecado não doesse, ninguém pecaria. Mas como o pecado não dói, o povo fica pecando. Mas e a consequência? Né? E a consequência que vem desse pecado? Porque perdoar, se eu arrepender, o Senhor não tem o pecado que o Senhor não perdoa, a não ser a blasfêmia com o Espírito Santo. Mas a consequência é dura. E essa todos nós passamos, né? Nós temos Davi, foi um exemplo disso. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi pecou feio, mas Davi arrependeu. Teve um arrependimento profundo no coração dele. Aquele pecado de Davi se tornou igual um pecadinho corriqueiro, para você comparar tamanho, né? Porque nós temos um negócio de classificar pecado. Pecadinho, pecadão, é isso, pecado mais ou menos, esse aqui mais ou menos. Não, para Deus não. E o Senhor perdoou Davi. E Ele nos perdoa. Se nós tivermos um coração flexível ao perdão, de estar sempre perdoando nosso próximo, toda vez que nós pedir perdão com sinceridade e procurar não fazer mais, que muitas das vezes eu falo assim, eu vou pecar. Mas depois eu peço perdão, Senhor, claro que Ele vai me perdoar. Perdoa. E a consequência, se for juntando consequência, aí depois nós vamos ficar aqui chorando, dizer, mas como, por quê, né? Eu não sei por que eu passo por isso. Não sabe? Analisa se a vida, se você não sabe. Aí a gente vai saber direitinho por que eu estou passando. Nossa, eu sei, eu aprendi a analisar a minha vida, muitas coisas estou passando por causa dos meus pais, lá da minha infância, de mim mesmo, coisa que a gente fez. Aí a gente pensa, mas eu pedi perdão. Ah, pediu. Deus perdoou? Perdoou.
mas a consequência você vai passar, né? Você vai passar e é dolorosa, né? Isso é algo que nós temos que trazer no nosso coração, a revisão de vida sempre, né? Para que nós possamos perseverar na presença do Senhor, né? Igual que está falando de Davi. Olha como que Davi chegou na presença do Senhor, que eu falo que Davi pecou diante de Deus, mas ele reconheceu, humilhou e alcançou o perdão. O mesmo devemos fazer, ainda que erramos e reconhecemos o perdão de Deus e permanecemos firmes, né? Então, que nós tem que ser como Davi. Vamos ler no Salmo 51. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justo é a sua sentença, incontestáveis ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador e desde o meu nascimento, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior e no meu coração ministra a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com esopo e ficarei mais limpo. Lave-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me voltar e ouvir de júbilo, alegria, e os ossos que esmagaste e exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Deus meu, cria em mim um coração puro e renovas dentro de mim um espírito inabalável. Não me afaste da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me como espírito voluntário para te obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores voltem também a ti. E salva-me do pecado de sangue derramado, ó eterno Deus da minha salvação, para que minha língua seja livre para cantar e exaltando a sua justiça. O Senhor dá palavras corretas aos meus lábios, para que a minha boca possa proclamar o teu louvor. Não te deleitas em sacrifício, nem se comprazes em oferenda, pois se assim fosse, eu ofereceria. O verdadeiro e aceitável sacrifício do Eterno é o coração contrito e um coração quebrantado, arrependido, e jamais será desprezado por Deus. Que te regozijes em abençoar a Sião e edificar as muralhas de Jerusalém. Então te agradará do sacrifício sincero, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Glória a Deus. Olha aqui como que Davi, e eu creio que quando aconteceu isso, Davi já sentiu um refrigério. Imagina Davi com esse pecado em oculto, né? Oculto em termos, né? Porque um pecado igual ele fez foi muito às claras, mas não, ele não confessava, era um pecado não confessado. Ele ficou, se você olhar no Salmo 32, você vê que como ele deu uma depressão, de tanto que aquilo mexeu com o sentimento dele, né? Por ele não ter confessado os pecados, e aquilo entristeceu demais ele, a ponto dele sentir como se os ossos dele envelheceram. Você imagina a situação, uma depressão profunda que ele entrou.
Mas ele foi para a presença do Senhor, com um coração sincero, arrependido. Cria, Senhor, em mim um coração puro, um espírito reto na tua presença. Não retire de mim o teu Santo Espírito. Ele clamou ao Senhor. É isso que temos que fazer, porque vamos pecar todos os dias. Infelizmente, nós somos da natureza humana e somos pecador. E temos que procurar nos renunciar a esses pecados, confessar eles, como Davi fez. Aqui fala assim, ó, o pecado se distancia o pecador da presença de Deus, e quando isso acontece, traz tristeza e angústia. Está lá em Isaías 59, né, que ele diz, Isaías 59. Ele diz que o pecado separa nós de Deus. E às vezes nós não paramos, né, para pensar nisso. Às vezes acontece uma coisa, será por que Deus permitiu isso? Eu não estava na presença de Deus. Deus estava comigo, mas eu que não estava. Né? Aqui Isaías 59. Fala assim, ó. Não, o braço forte do Senhor não está encolhido que não possa alcançar-nos com a salvação. Nem o seu ouvido está tampado que não possa ouvir. No entanto, são vossas maldades que faz a separação entre vós e o vosso Deus. Dura palavra, né? O pecado que está em nós separa nós de Deus. Então, por isso que nós não podemos deixar de confessar nossos pecados todo dia e pedir perdão, para que nós não podemos ficar nem um minutinho fora da presença de Deus, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é nesse sentido que eu fujo do pecado e me refugio no Senhor, debaixo da poderosa mão dEle, aí poderemos ficar tranquilos. Porque se estivermos debaixo do esconderijo do Senhor, nenhum mal vai nos suceder, praga nenhuma vai chegar até nós. Amém? E aqui também diz assim, ó, quando refugiamos em Deus, sentimos paz e segurança. Isaías 32. Glória a Deus. Isaías 32, no versículo 17 e 18. Diz assim, ó. O fruto da justiça será a paz, e a obra da justiça proporcionará tranquilidade e segurança eterna. O meu povo viverá em regiões pacíficas, em moradas seguras e em lugares tranquilos, de paz e de repouso. Enquanto nós permanecemos na presença do Senhor, nós estamos seguros, há um refrigério na nossa alma. O Senhor está suprindo todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Né? Se continuar lendo aqui, a gente vê que quando nós voltamos, nós refugiamos no Senhor, né? Em tudo seremos bem-sucedidos. Por isso que fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. E aqui fala assim, ó. Por isso, temos de estar sempre firme e perseverante, porque não sabemos nem o dia e nem a hora que Jesus virá. No capítulo 25 de Mateus, glória a Deus. 25, versículo 13, diz assim, ó, portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Outro dia eu estava pensando assim, vai ser muito triste para as pessoas que ficarem, mas para nós que conhecemos Jesus, para nós que somos salvos, se naquele dia nós não estiver preparado, nós não vamos subir. Aí vai ser muito triste. Nós vamos ser os que ficaram para trás.
Imagina que situação que nós vamos sentir, saber que nós teve a oportunidade, andou a vida o tempo todo, né, nessa vida que nós está nessa carreira com o Senhor, mas o dia que Ele nos buscou, nos chamou, nós não estávamos preparados e nós ficamos para trás. É muito triste. Eu pensei, gente, é desesperador. Porque nós sabemos que naquele dia o mundo está em trevas, mas nós vamos estar com Jesus na glória. É maravilhoso, mas quando você pensar também que você corre o risco de ficar, é desesperador. E é esse negócio que nós temos que perseverar, porque nós não sabemos o dia. Então o dia nós temos que estar quase que o dia todo pensando o que eu fiz, o que eu estou fazendo e o que eu vou fazer, para que o Senhor não nos pegue de surpresa. Amém? Aqui diz assim, ó, Jesus diz que aquele que não perseverar até o fim, não vão ouvir dele estas palavras. Mateus 7, no versículo 22 e 23, diz assim: muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Em teu nome, então lhes declararei: nunca os conheci. Afasta-vos de minha presença, vós que praticais mal. Nós não devemos esperar que isso aconteça. Nós temos que ouvir: vinde benditos de meu Pai. Amém? Né? E para isso que essa palavra, né? Todo mundo sabe. Nós todo mundo sabemos. Mas todo dia que nós lembramos é como se fosse uma palavra nova. Não é verdade? Aí eu tenho uma vírgula, um pontinho, mas eu não vi dessa forma. Mas é desse jeito que nós temos que viver, né? Perseverante, né? Perseverar até o fim. Porque diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. É isso que nós temos que pedir ao Senhor. O Senhor nos fortalece, nos capacita nessa carreira, nessa jornada, né, para nós permanecer firmes em santificação. Né, porque lá em Hebreus, onde a gente leu, logo à frente, fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. E essa santificação, aí a gente pensa assim: nossa, fulano acha que é santo. Se eu estiver fugindo do mal, eu sou santo. E é isso que nós temos que permanecer em santidade. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? E louvado o Senhor. Louva a Deus por esse dia, por essa hora, por cada vida que está aqui. Com certeza é para nós que o Senhor queria essa palavra. Eu estava meditando essa palavra, eu tinha uns 6, João, Alice, Valentina, aí já pedi até o nome dos netos, da Sofia. Eu estava lá correndo, gritando, e eu estava lá meditando essa palavra. E eu falei assim: nossa, tem quantas coisas que deixa. É como se eu não tivesse a primeira vez que eu estava lendo. Eu acho que eu precisava. Acho não. Com certeza essa palavra foi para mim primeiro. Não é verdade? Primeiro ela foi para mim. E glória a Deus. Cada um está aqui e pensa: nossa, mas parece que é pouco. Não, é você, que Deus queria que você ouvisse. Amém? Glória a Deus. Louva a Deus por essa palavra. Em nome de Jesus. Que ela entra no nosso coração e se enraiza e faça morada. Nós queremos morar com o Senhor. Imagina, nós subimos, irmãos. Nós chegamos lá, o Senhor nos recebendo com os braços abertos. Nós sentar na mesa do Cordeiro. Isso é maravilhoso. Nós não podemos perder essa... Oi? Amém, em nome de Jesus, com certeza. E é maravilhoso, e nós temos que encontrar mesmo. Amém? Que Jesus abençoe cada um. Amém?